Fala pessoal, começou recentemente o Mundial de Clubes da FIFA. A gente tem um representante brasileiro nesse Mundial, que é o Fluminense, por ter ganhado a Libertadores. E se tudo der certo, ele ainda vai disputar a final, provavelmente, com o Manchester City. E eu fiquei pensando em como que se prepara um time para uma competição tão famosa e tão importante dessa, principalmente para um clube brasileiro. Então a gente tem toda a parte tática de um jogo de futebol, né? Isso serve não só para um jogo de futebol, mas para qualquer competição, principalmente em esportes em grupo. Eu vou pegar aqui o exemplo do Fluminense, porque é o que vai ter o Mundial de Clubes, e eu vou focar mais o vídeo, obviamente, na parte psicológica, né? Como que é uma psicologia do esporte voltada para esse tipo de competição internacional que é aconselhável se fazer e como que dá para fazer isso. Então, primeiro, né, o time ele vai geralmente pensar ali quais são as demandas dele, né, para aquele jogo. Então, vai investigar quais são os possíveis adversários e o que eles precisam fazer para vencer aqueles adversários, as táticas de futebol que eles vão usar ali, e além disso identificar os problemas que eles têm. Então, tá com problema no ataque, dentro dessas demandas, né? Primeiro, dentro dessas demandas que eles precisam para enfrentar esses times, quais são os problemas deles dentro dessas demandas. Então, eles têm uma demanda que eles vão precisar forçar o ataque, por exemplo. E o problema deles é justamente forçar um ataque, né? Eles acabam, quando forçam um ataque, abrem muita defesa e tal. Então eles vão ver quais são os problemas que eles vão precisar arrumar dentro das demandas, colocar e arrumar uma tática para isso. E também, né, claro, tem um preparo físico. Mas, não mais importante, mas tão importante quanto o preparo físico, é também o preparo aqui, ó, psicológico. Por quê? A gente está falando de uma competição de alto nível, os atletas ali são muito famosos, tem um grande nível bem alto, tanto do time brasileiro quanto de time europeu, de time asiático, seja qual for o time, não importa. E tem aquela famosa frase, né, que no futebol tudo pode acontecer, e realmente pode, porque quando a gente está falando de grupo de atleta, eles têm as suas características individuais, mas eles funcionam como um grupo. Se todo o grupo tiver engrenado, se todo o grupo tiver justinho, ajustado ali, eles vão conseguir ter um desempenho muito bom, talvez até melhor do que as características individuais, que vão ser necessárias também no jogo. Não adianta nada você ter apenas as características individuais. Vide a seleção brasileira de 2006, que tinham muitas características individuais boas, porém o grupo como um todo, ele não desempenhava uma função muito boa, porque ele não estava muito bem ajustado. Mas se você tem um grupo muito ajustado e sem muitas características individuais importantes ali, que se destacam muito bem, ele ainda assim tem muita chance, como era o caso, por exemplo, do São Paulo, que enfrentou o Liverpool, e o Corinthians, que enfrentou o Chelsea também nos mundiais de clubes, mas que ainda dá para ter um enfrentamento de igual para igual. E a gente tem um problema com o Fluminense, né? O Fluminense ele não chega sendo o favorito da competição, inclusive eles estão até um pouco ansiosos com isso, e eu vou mostrar para vocês o porquê que eles são ansiosos. Olha essas notícias que eu destaquei aqui, ó. Arias destaca a necessidade do melhor Fluminense para a disputa do Mundial de Clubes. O pessoal fala, tem que ir passo a passo, pés no chão e sabendo que não tem rival fácil, porque estamos falando do campeão de cada continente. Esse jogo da semifinal, independente de quem seja, vai ser extremamente difícil e vai precisar da nossa melhor versão e o melhor Fluminense. Então aqui a gente já vê um pé no chão, claro, uma humildade também, a gente não pode deixar de destacar isso, mas ele mostra aqui uma certa preocupação, que tem que ter o melhor Fluminense, e isso causa uma certa ansiedade. Fábio revela a expectativa do Fluminense para o Mundial de Clubes. Temos que manter a concentração e dar tudo a cada segundo durante o Mundial. É um grande desafio. Tomara que possamos fazer um grande torneio e, se Deus quiser, conquistar o título para a nossa torcida. Os nossos ídolos e a história do Fluminense diz. Então, ó, mostra também, de novo, uma preocupação aqui do time com a competição, uma seriedade que eles estão colocando na competição, obviamente, porque é a primeira vez que o Fluminense vai para o Mundial de Clubes, nunca ganhou nenhum título desse. A torcida, até a direção do Fluminense deve estar ali com uma certa carga de expectativa sobre eles, e isso gera uma ansiedade nos jogadores, na comissão técnica, o que é normal. Martinelli pede Fluminense ligado na semifinal do Mundial. Está cada vez mais difícil. O volante mostrou confiança na equipe tricolor, mas alertou para a qualidade dos possíveis adversários. Então ele está mostrando, sim, uma confiança, mas alerta. Tem uma certa preocupação com os adversários, novamente. Isso tudo, toda essa preocupação, ela gera uma ansiedade, tá ligado? E que é totalmente normal. Se você for jogar o interclasse da sua escola, você estando no primeiro ano do ensino médio, jogar com a 7ª B, tá ligado? Vai dar uma ansiedade, não tem como, é inevitável. Imagina para uma competição internacional mundial de clubes, né? Então, obviamente que, ó, coração aqui batendo, que é ansiedade, né? Ansiedade, ela nada mais é do que uma emoção de medo também, porque o medo é o quê? Você vê, você tá andando lá em São Paulo, aparece 2 caras numa moto. Mano, na hora,
você já fica com medo, né? A preocupação surge. Quais são as suas reações biológicas frente ao medo? Pupila dilata para você aumentar o seu campo de visão, os músculos enrijecem para você possivelmente ou entrar em um combate ou fugir, né? Para correr por longa distância, a adrenalina dispara, coração aumenta os batimentos para aumentar a oxigenação. A ansiedade é um medo que ainda vai acontecer, é uma intenção de perigo de algo que possa acontecer. Então, no caso, os jogadores ali eles ficam com uma ansiedade, com medo do que pode acontecer no jogo. Talvez uma lesão, por eles saberem que vão ter que se esforçar muito mais nesse jogo, nesse tipo de jogo, por conta que o alto nível é maior. Pode ter ali um medo de carreira também, meu Deus, se eu fracassar, se eu der um vexame ali, a carreira pode acabar com a minha carreira, posso ir acabar perdendo o contrato, ou até uma ansiedade para se mostrar para outros times, né? Então eles sabem que ali é uma visibilidade muito grande, principalmente para a Europa. A chance de ter um contrato, ou mesmo de renovar contrato, aumenta. Esse medo do que pode vir a acontecer é chamado de ansiedade. São caracterizadas por coisas que são muito difíceis de acontecer, ou até mesmo catastróficas e extrapola o comum do dia a dia do que pode realmente vir a acontecer. Gera todas essas funções biológicas do nosso corpo que o medo gera. Então, palpitação, sudorese, né? A pessoa começa a ficar suando muito, dilata a pupila, os músculos ficam tensos, enrijecidos, que é um problema para quem vai fazer um esporte, né? Porque se você fica com ansiedade muito tempo antes do jogo, por exemplo, seus músculos vão ficar todos enrijecidos e isso pode causar uma fadiga muscular difícil de recuperar a tempo do jogo e até ocasionar uma lesão mais facilmente na partida. O que uma seleção, um time tem que fazer para ter os jogadores muito bem preparados psicologicamente? Afinal de contas, todo mundo ali tem um alto preparo físico, tem uma alta capacidade de ganhar o torneio, ninguém que chegou ali chegou por um acaso. Então, o que vai ter uma grande diferença mesmo é o psicológico dos jogadores, é o psicológico da comissão técnica, de todo mundo que está ali. E esse psicológico, assim como um treinamento físico, tem que ser treinado todos os dias. Você vai fazer 1 hora de academia, faz 1 hora de treinamento psicológico. Vai fazer 1 hora de treino coletivo, faz 1 hora de treino psicológico, entendeu? Dentro do dia de treinamento, é importante separar pelo menos 1 horinha ali para um treino psicológico. Pode ser até um atendimento individual com a psicóloga do clube, quanto para um atendimento em grupo com todos os jogadores, que é o que a gente vai focar aqui nesse caso, um atendimento em grupo. E para resolver principalmente esse problema da ansiedade, que é o que deve estar atormentando mais os jogadores nesse caso, a gente precisa de uma psicoeducação e também trazer experiências dos jogadores que estão há mais tempo no clube ou que já passaram por competições parecidas. Olha essa notícia aqui, que interessante. Títulos, derrotas e ida a passeio. 5 jogadores do Fluminense já disputaram o Mundial de Clubes. O Marcelo, que é o camisa 12 do Fluminense, ele já venceu o Mundial de Clubes pelo Real Madrid, mas além disso já tiveram nessa disputa o Ganso, Léo Fernandes, Cano, Felipe Melo. Então temos jogadores com experiência de Mundial de Clubes, inclusive até de seleção, né? Vai ter que ter técnica de relaxamento também, vai ter que ter um monte de coisa, mas esse tipo de treinamento psicológico, ele demanda tempo, não é igual treinamento físico. A pessoa demora para desenvolver um físico ali. Então, sei lá, você entrou hoje na academia, você vai emagrecer amanhã, ou não vai ganhar músculos daqui 1 semana. Você vai ter que ter um treinamento periódico. O treinamento psicológico é a mesma coisa. Os jogadores precisam estar com um psicológico bom para chegar no nível de competição alto assim. E uma das técnicas é a terapia em grupo. Usando aí pode ser várias abordagens, geralmente a mais comum é a TCC, a teoria cognitivo-comportamental. E ela é inclusive muito boa para tratar essa ansiedade em grupo. Qual que é o problema? Um jogador com ansiedade já serve para desestabilizar todo o grupo. Vamos supor que o Marcelo esteja com ansiedade. Difícil, né? Porque ele já participou de muitas competições. Vamos pegar outro, vai. Vamos pegar o John Kennedy, que é mais novo ali, teve menos competições na carreira, mundial, acho que ele nunca foi, se eu não me engano. Se ele, basta ele estar com ansiedade, e ele é um jogador muito bom, ele é referência para o Fluminense, ele pode contaminar os outros jogadores, mesmo que mais velhos, vendo ele ter ansiedade e vendo ele como uma referência de jogador para o coletivo, começam a ter também ansiedade. Nossa, se o John Kennedy tá ali preocupado e ele é bom, ele joga bem ali, ele entende bastante o que o treinador passa, bastante o que o Diniz passa, então quem sou eu perto ali da coisa, né? Quase suando aí como uma síndrome do impostor. Aí contaminou um jogador, pode contaminar outro, que vai contaminando o outro, contaminar, né, entre aspas. Acometendo outros jogadores dentro do elenco. O psicológico tem que estar muito bem trabalhado, e isso é trabalho de meses, tá? Isso vai aí, um trabalho de teoria em grupo, assim, uma terapia em grupo, ela demanda aí mais ou menos, né, uma faixa etária, isso depende de cada grupo, claro, mas com atletas aí vai em torno de pelo menos uns 4 meses, tá? Então eu imagino, no caso do Fluminense, que já tenha tido esse trabalho de terapia em grupo, de atendimento individual também, já faz um bom tempo. Só para vocês terem uma ideia, o que geralmente acontece, né? É importante avaliar a ansiedade desses jogadores, porque
tem que ter essa demanda também de ansiedade. Pode ser outros problemas também. Mas geralmente o que se usa para ansiedade é o inventário de Beck ou de Hamilton, famoso aqui no Brasil, conhecido como Hamilton. Coloquei aqui na tela para vocês o inventário da ansiedade Beck. Um documento que eu peguei até da USP. Ele é aplicado por psicólogo, é de auto-preenchimento, então dá para o próprio atleta preenche. Ele vai fazer um xizinho aqui nas categorias, no que ele vem sentindo. Então, dormência ou formigamento, sensação de calor, tremores na perna, capaz de relaxar, medo de que aconteça o pior, atordoado ou tonto, enfim. Então, ele vai fazer um xizinho aqui para cada um dessas sensações e depois ele vai ter uma pontuação. Se a soma da pontuação dele for de 0 a 10 pontos, então tá dentro do limite mínimo, ansiedade mínima, de 11 a 19, ansiedade leve, 20 a 30, ansiedade moderada, 31 a 63, ansiedade grave, e isso tem que estar dentro da última semana. Esse documento aqui é de 2001, ele já tá um pouco desatualizado, deve ter um mais atualizado, mas eu peguei esse só como um exemplo, tá? Eu não quero ficar entrando muito em termos técnicos, mas seria interessante, então, o psicólogo do esporte aplicar esse documento, aplicar esse inventário de Beck para todo o elenco, e identificar quais são aqueles atletas que estão passando por um momento de ansiedade maior e aqueles que estão de ansiedade menor. Observar até se isso vai interferir os atletas que estão com menos ansiedade no decorrer de todo o tratamento também, né? Então é importante aplicar isso no início e no final, de quando tiver ali próximo do jogo, provavelmente. Ele é rápido de ser preenchido, mas seria legal ter uma hora de trabalho terapêutico aqui em grupo com todo o elenco, para que eles preenchessem isso, para que o psicólogo trouxesse ali algumas informações necessárias, por exemplo, uma psicoeducação, né? Informar para eles o que é ansiedade, por que está passando esse inventário, quais são os danos que a ansiedade pode causar, falar do pensamento, da emoção, do comportamento. Então, mostrar que às vezes a gente tem uma emoção, essa emoção nos gera alguns pensamentos que vão gerar comportamento. E tudo isso está relacionado. Mostrar toda essa tríade, como que funciona, como que pode ser resolvido para acalmar. Como eu disse, falar do que é ansiedade, igual eu expliquei aqui para vocês, da onde vem, por que ficamos ansiosos, e que é uma coisa normal, tá? É uma emoção, uma característica normal do ser humano. Todo mundo vai ter um nível de ansiedade aí. Então, também seria legal, pode até dividir essa primeira sessão em duas, né? Então faz essa parte do inventário de Beck, depois fala um pouco da psicoeducação, numa próxima sessão continua falando um pouco mais sobre psicoeducação, dando mais informações, porque informar nunca é demais. Numa terceira sessão, a gente pode entrar no automonitoramento. O que é o automonitoramento? Então, por exemplo, se for dentro da TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, acredita-se em algumas crenças limitantes, que são crenças que a gente adquire, geralmente muito novos, que vão limitar que a gente consiga nos desenvolver alguma habilidade. No caso do Diniz, ele tem uma característica muito única de jogo, que é praticamente os jogadores, eles não têm uma posição muito fixa, eles começam a rodar e às vezes um zagueiro ou vai para volante, o volante vem para zagueiro, então ele vai trocando as funções dentro do jogo dele, eles vão trocando um pouco de função, um pouco de posição. Então vamos pegar um exemplo de um jogador. Ele é zagueiro no time atual. E antigamente, lá quando ele era criança, ele tentou ser volante ou ele tentou ser atacante. E aí um treinador lá na infância dele falou que ele era muito ruim como atacante ou muito ruim como volante, ou não deu tanta atenção assim para ele quando estava nessas posições, e colocou ele para zagueiro, e foi ali que ele se destacou e foi ali que ele fez a carreira dele. E aí agora, anos depois, ele chega dentro do time do Diniz, em que ele tem que desempenhar de vez em quando a função de volante ou a função de atacante, sei lá. Então ele tem uma crença limitante dentro dele que diz que ele não conseguiria, por exemplo, ser um volante. Então isso tem que ser trabalhado, e os pensamentos que a gente vai tendo durante o dia a dia, durante o treino deles principalmente, vai mostrando essas crenças para eles, e é importante ensiná-los também a monitorar, a fazer um automonitoramento de pensamentos durante o treino, por exemplo, que façam com que eles fiquem preocupados. Às vezes não é só por conta de ser zagueiro e ter que atuar como volante, mas às vezes, nossa, o goleiro, por exemplo, nossa, quando tem bola de cruzamento pelo lado direito, eu não sei sair muito bem na bola. Isso é importante também, porque ele é um goleiro experiente, e ele com certeza sabe desempenhar essa função. Talvez não seja mais forte dele, mas é importante trabalhar isso também, né? Tá dentro lá dos problemas, das demandas do preparo físico, e às vezes até relacionado com uma crença limitada. E aí dentro disso fazer uma reestruturação cognitiva, né? Mostrar para ele que dá para resolver isso, que não é tão complicado assim, pode demandar um certo tempo, mas não é tão complicado. Ajudar ele, expor ele a esses problemas. Então, o seu problema é sair no escanteio pelo lado direito,
Chega, conversa com o preparador físico, conversa com o treinador para treinar um pouco mais disso, para que você tenha mais segurança. Coloca jogadas possíveis que podem acontecer, assiste os vídeos ali do Manchester City ou do Al-Ahly para entender, né? No caso a gente tá falando aqui do Fluminense, mas pode ser para qualquer jogador, para qualquer time. Isso vai fazer com que ele tenha mais confiança e não veja aquilo ali como um problema tão grave, que ele saiba trabalhar nessas condições, porque geralmente quando a gente fica com medo de que algo aconteça, a gente tenta fugir, né? A gente tem comportamentos de esquiva, a gente evita que aquilo aconteça. Então, se você tem ali um medo de falar em público, você evita falar em público, ao invés de falar, se expor ao medo e melhorar essa sua habilidade. Então é importante esse automonitoramento para identificar quais são as crenças limitantes, trabalhar essas crenças limitantes e colocar efeitos práticos, por exemplo, de exposição para elas, para que sejam trabalhadas e melhoradas essa habilidade. Isso tudo vem através da reestruturação cognitiva. Pode ter ali também técnicas de manejo de ansiedade, né? Então técnicas de relaxamento, de respiração, isso também é importante. Isso em grupo funciona muito bem. Ensinar algumas técnicas para que eles abaixem a condição cardíaca, para que eles relaxem a musculatura, para que fiquem mais relaxados, isso funciona muito bem. Trabalhar autoestima e autoconfiança, e aí pode entrar aquela parte de relatos dos jogadores que já participaram. Então eles vêm, eles trazem, eles mostram também que já passaram por essa ansiedade, que eles ainda têm alguma ansiedade, como que eles fizeram para resolver isso, como que eles se sentiram na hora do jogo. Todo esse relato dos mais antigos pode ajudar e favorecer aqueles que são mais novos ou aqueles que estão nessa competição pela primeira vez, uma competição desse nível, dessa magnitude. Mas como eu disse, isso são técnicas para treinar o psicológico que demoram para ser surgida efeito, e pelo menos uns 4 meses já começa a surgir alguns efeitos. Claro, cada pessoa é pessoa, às vezes algumas em 2 semanas conseguem, outras em 6, 7 meses vão demonstrar alguma coisa. Mas essa abordagem psicológica esportiva em grupo é muito importante, principalmente para competições assim de grande nível. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem debater um pouco desse assunto, podem colocar aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e abraços. Tchau!